Graça e paz. Eu quero aqui estar cumprimentando a todos vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento estaremos falando de um assunto muito importante. Estaremos falando da mensagem de Jesus. Porque nós vemos que muitas pessoas falam de muitos assuntos, mas qual era a verdadeira mensagem de Jesus? A mensagem a qual ele mais priorizava. Então, nesse vídeo, nessa reflexão, nós estaremos estudando a mensagem de Jesus e os três requisitos importantes, ou seja, as três condições para que nós possamos andar com Deus. Nesse vídeo vai ser resolvido a questão do pecado e da natureza pecaminosa. De fato, o homem, ele tem uma natureza pecaminosa? Você tem ouvido muitos, talvez até na sua igreja e nos seus convívio social, aí pela passagem, ou seja, pela palavra de algumas pessoas, você tem aprendido desde criança que o ser humano, ele é de natureza pecaminosa. Então, nesse vídeo, você estará tirando todas as suas dúvidas de acordo com a palavra. E você estará aprendendo ainda as três condições que nós temos que observar para que possamos andar com Deus e andar com Jesus. E você também estará resolvendo de uma vez por toda a questão do pecado nas nossas vidas. Será se para o homem nos dias de hoje o maior adversário dele é o pecado? Você estará aprendendo através dessa reflexão neste momento. Então fique comigo até o final que estaremos aprendendo. Então eu peço a você, pegue caneta, papel, pegue a sua Bíblia e faça as anotações, porque nós estaremos aprendendo através da palavra. Meu nome é Valdeir Gomes, do canal Reino de Paz e também do site valdeirgomes.com. Então quero convidar você que entre lá no nosso site e acompanhe os nossos treinamentos e os nossos artigos que a gente está postando aí na medida do possível. E também nos acompanhe nos nossos vídeos. E antes, você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho de notificações, já deixa aí o seu like, já deixa aí o seu joia, deixe os seus comentários. Você pode deixar aí o seu gostei ou não gostei. De todas as formas, você estará nos ajudando. Se você colocar não gostei, você estará nos ajudando a melhorar. E se você gostou, você está nos ajudando a levar essa mensagem para mais pessoas no algoritmo do YouTube. Ele estará transmitindo automaticamente essa mensagem para mais pessoas. E você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, pela nossa página aí novamente, então que você compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com outras pessoas, que essa informação é de suma importância para a sua vida. E deixe também os seus comentários, o que você acha, o que você entende a respeito desse assunto que estaremos abordando a partir de agora. Então quero convidar você, pegue caneta, pegue papel, pegue a sua Bíblia, feche aí todas as notificações, aí essas outras abas aí do seu computador ou no seu celular, onde você esteja nos assistindo, e nos acompanhe no que nós estaremos tratando neste momento. Então vamos lá, eu quero que você pegue a sua Bíblia, aí abra no capítulo 1 do livro de 1 João, ou seja, Epístola de João, melhor assim, Primeira Epístola de João, capítulo 1. Então nós vamos aprender qual a prioridade da mensagem de Jesus. Então vamos lá, porque quando nós aprendemos a respeito disso, está resolvido a questão da natureza pecaminosa, está resolvida a questão do pecado em nossas vidas, isso estará resolvido de uma vez por todas. E você não terá mais toda vez que você entrar em oração, você vai estar pedindo perdão. Você dormiu, acordou, está pedindo perdão. Então isso é muito importante que você nos acompanhe através desse
vídeo. Então vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 1, vamos estar lendo. É uma leitura um pouco extensa e nós estaremos observando alguns pontos muito importantes nessa leitura. Então vamos lá. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 1, eu estarei lendo com você. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então aqui João está testificando que ele esteve com Jesus e ele observou qual era a prioridade da mensagem de Jesus. Então isso é muito importante. E ele está dizendo aqui veridicamente. Então ele está dizendo assim, no versículo 2, e a vida se manifestou, e nós temos visto, ou seja, nós temos visto, e dela damos testemunhas, e vos lá anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifesta, ou manifestada, a vida foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenha comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, que eu peço a você que marque essa palavra, comunhão. Então diz assim, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Então, a alegria seja completa. Então, observe bem. Ora, versículo 5 do capítulo 1 da primeira epístola de João. Diz assim, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Ou seja, bem, o texto, aí você que está nos assistindo aí pelo YouTube, o título dessa reflexão, a mensagem de Jesus. E você que está nos acompanhando aí pelo YouTube também, a mensagem de Jesus. Observe bem. A mensagem principal de Jesus não era a salvação, não era a cruz, não era milagre, não era nenhuma destas coisas. Observe bem. A mensagem de Jesus, ele priorizava que nós conheçamos a Deus, o seu Pai. Porque ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então a prioridade de Jesus é que o homem conheça a Deus. Porque quando o homem conhece a Deus, está resolvido na vida dele a questão do pecado, está resolvido na vida dele a questão de milagre, está resolvido na vida dele a questão em todos os aspectos. Porque ele tem uma comunhão com Deus. Então nós vamos mais à frente entender como que isso acontece através de 3 passos importantes que Jesus, através de João, nos ensina nessa epístola. Então vamos lá. Continuando no versículo 5. E, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Deus é luz. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a mensagem que João e os demais discípulos mais ouviram de Jesus é que Deus é luz. Deus é luz. Ou seja, Jesus não está dizendo, olha, tem que ter a salvação, o pecado, a natureza pecaminosa, trevas, Satanás, inferno. A mensagem de Jesus não estava focada nesse aspecto. Por quê? Quando o homem conhece a Deus, tudo isso é resolvido na sua vida. Então você não tem medo e muitas coisas não vão lhe abalar. Mas é muito importante. João, que andou com Jesus, que se encostou no peito de Jesus e que era amado por Jesus, ele está nos ensinando que a mensagem que ele mais ouviu de Jesus é: Deus é luz. Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Aleluia.
Então a mensagem de João era essa. A mensagem de Jesus que João está nos ensinando é essa. Deus é luz e nele não há trevas. Aleluia. Então aqui nós vamos entrar agora para o profundo dessa mensagem. Então fique conosco até o final, porque as suas estruturas serão abaladas neste momento. Então você terá uma nova visão, um novo entendimento de como as Escrituras nos ensinam a respeito da verdade. Então é muito importante, eu quero parabenizar você que até neste momento está conosco, aprendendo, tirando o seu tempo, dedicando o seu tempo para aprender da palavra do Senhor. Porque isso é muito importante, de forma clara, objetiva, eu quero estar trazendo para você, para que você entenda como que Deus trabalha e que Ele quer que nós entendamos a sua mente e o seu coração. Então vamos lá. Mais uma vez eu vou ler o versículo 5, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então Deus é luz e nele não há trevas alguma. Era essa a mensagem principal de Jesus para os seus discípulos. A mensagem principal de Jesus para os seus discípulos não era ressurreição, não era salvação, não era pecado, não era milagre, não era multiplicações, mas que Deus é luz e nele não há trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa era a mensagem principal de Jesus. Então, através dessa mensagem, ele nos mostra 3 passos importantes para que nós, de fato, conheçamos a Deus. Você conhece a Deus? É possível um homem conhecer a Deus? Quando eu falo homem, eu falo no sentido plural, tanto homem como mulher. Porque Deus ele não diz filhos e filhas, ele diz filhos no sentido singular e no sentido plural. Todos eles, para Deus, são filhos, porque Deus ele trata com o espírito e com a alma. Então o espírito não é masculino nem feminino, para Deus tudo é espírito, e por isso que ele chama homem. Então vamos lá. A mensagem de Jesus, eu bato nessa tecla, a mensagem de Jesus é essa: Deus é luz e nele não há trevas. Então o versículo 6 diz assim: Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que andamos com Deus, mentimos e não praticamos a verdade. Mas como que nós mentimos? Se dissermos que andamos com Deus ou que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, é uma mentira. Porque como que uma pessoa ela anda com Deus e ela está em trevas? Como que uma pessoa anda em trevas? Quando ela tem ódio do seu irmão, quando ela tem ódio do seu patrão, quando ela tem ódio do seu pai, ódio dos seus irmãos, ódio na sua família, não fala com o pai muitas vezes, não fala com o irmão muitas vezes, intriga com a sogra, com o sogro e assim por diante. Não tem comunhão no seu local de trabalho, anda em rixa com um, com o outro e assim por diante. Fala mal do seu patrão, aquele que paga o seu salário, mesmo que seja pouco. Ele não tem culpa do que o seu salário é pouco. É a sua capacitação que vai dizer o volume e o valor do seu salário. Então isso é muito importante. Eu ensino muito isso para as pessoas. Se você quer que o seu salário aumente, pegue parte dele e aplique em capacitação. Porque só assim ele vai mudar. Mas se você estiver reclamando,
isso não vai mudar em nada. Então eu vejo muito isso, as pessoas, principalmente os cristãos. Então isso é muito importante, é que você entenda. Mas quando essas pessoas têm esse tipo de comportamento, elas estão na luz? Isso é muito importante. Então nós temos que manter comunhão com Deus. Mas se eu mantenho comunhão com Deus e eu não ando na luz, então eu estou em trevas. Então, muito importante. Versículo 5. Depois eu estarei explicando de forma mais clara para você. Versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Você tem ouvido que o sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. E de fato purifica, mas há uma condição para que esse sangue, mesmo poderoso, possa ter ação na sua vida. Isso é importante. Talvez vocês tenham ouvido aí onde você for, o sangue de Jesus é o suficiente para resolver muitas coisas na sua vida, ou todas as coisas. Mas observe bem, existe uma palavra se. Se está falando de condições. Observe bem na sua Bíblia. Fala de condições. Condição é um meio a qual você tem que obedecer para que você obtenha aquilo que você precisa. Por exemplo, para você receber o seu salário, você precisa trabalhar 8 horas por dia, dependendo do seu tipo de trabalho. Então isso é muito importante. 48 horas ou 44 horas por semana. Isso é importante. E só assim você vai ter direito de receber o seu salário no final do mês. Mas, aqui trazendo para a palavra do Senhor, há uma condição para que o sangue de Jesus, mesmo sendo poderoso, possa te purificar. Não é só porque é o sangue de Jesus e tem poder, ele vai automaticamente te purificar. Negativo. Há uma condição para que o sangue de Jesus possa fazer efeito sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Então observe bem, preste bem atenção no que eu vou mostrar para você a partir de agora. Anote e observe bem. Isso é muito importante. Então eu quero chamar a sua atenção. Não tire a sua atenção. Não tire a sua atenção neste momento. É muito importante o que eu estarei revelando para você a partir de agora. Então vamos lá. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E a verdade não está em nós. Muitas pessoas pegam esse versículo para se autoflagelar e se intitula de pecador. Muitas pessoas se intitulam de pecador por causa desse versículo. Isso é muito importante. Isso é muito importante que você entenda. Então muitas pessoas ficam até assim, observando, porque ela tem aprendido desde a sua caminhada com Cristo, que ele é um pecador. Então isso é muito importante. Isso vai ser resolvido, eu falei para você, não saia desse vídeo agora, essa questão vai ser resolvida na sua vida, na sua memória, a partir de agora. Então vamos lá, eu quero aqui estar voltando e falando dos passos. Número 1, para que nós andamos com Deus, ou andamos na luz, primeira condição para que o sangue de Jesus nos purifique. A primeira condição, manter comunhão com Deus. Para você manter comunhão com Deus, essa é a primeira condição. Anote aí. Manter comunhão. Manter comunhão. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade. Então, a primeira condição é andar na luz. Andar na luz. A primeira condição para nós andarmos com Deus é andar na luz. Porque uma pessoa, quando ela anda na luz, mesmo que ela seja acusada por qualquer outra pessoa, seja da sua família ou qualquer ambiente, ele tem a consciência tranquila do que ele está fazendo, é verdadeiro e ele não tem nada a temer. Ele anda de cabeça erguida, de mente limpa, de consciência tranquila, onde quer que ele esteja. Ele não anda se escondendo, ele não anda se maquiando, ele não anda fugindo, mas ele anda de cabeça erguida aonde quer que ele esteja, no seu local de trabalho, no seu ambiente, no seu convívio social, no meio dos membros, na sua igreja, onde quer que ele seja. Ele é uma pessoa tranquila, porque ele está na luz. E quem está na luz, ele anda suave, anda tranquilo, anda em paz. Essa é a verdade. A primeira condição, andar na luz. Segunda condição, manter comunhão. Manter comunhão com Deus é andar na luz. A primeira condição. A segunda, manter comunhão. Então, para manter comunhão, primeiro tem que andar na luz. Andar na luz, a primeira condição. A segunda condição, manter comunhão. Então, por exemplo, se você anda na luz, você está mantendo comunhão. Por quê? A Bíblia diz: como andarão dois juntos se eles não tiverem de comum acordo? Então, se você estiver andando na luz, você mantém comunhão com ele. Porque não tem como você estar na luz e não ter comunhão. Você tem comunhão com Deus, porque você está na luz. E a segunda condição é essa, manter comunhão. Ou seja, a comunhão, ela não pode ser apenas obtida, ela tem que ser mantida diariamente. Mantida. Então observe bem, versículo 7. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, para que o sangue de Jesus nos purifique, observe bem, eu falei para você, se você quiser, volte esse vídeo e preste bastante atenção. Mas vamos lá. Eu disse para você que o sangue de Jesus é poderoso, o sangue de Jesus tem poder, mas há uma condição para que ele possa te purificar de todo o pecado, para que ele possa nos purificar de todo o pecado. Qual é a condição? A primeira condição que eu falei para você é andar na luz. E a segunda condição é manter comunhão. Mas como que eu vou manter comunhão com Deus se eu não estou vendo Deus? Isso é muito importante. Qual é a prova que eu tenho comunhão com Deus? Existe uma prova. E qual é essa prova? Qual é a prova que eu posso dar para Deus para que o sangue dele me purifique? Purifique meus pecados. Então, há uma condição. Então, dentro dessa segunda condição, existe uma regra. E qual é essa regra? A regra é essa. Eu vou ler o texto. Observe comigo. Capítulo 1, versículo 7, da primeira epístola de João, versículo 7. Se, porém, mantemos comunhão uns com os outros, então, para que nós possamos, letra A, para que nós possamos ter comunhão com Deus, prova de que andamos na luz e que andamos com Deus, nós temos que manter a nossa comunhão com Deus como? Mantendo comunhão com as pessoas. Você tem que manter comunhão com as pessoas.
Assim como eu disse no início, você tem que manter comunhão no seu trabalho, manter comunhão na sua congregação, você tem que manter comunhão na sua vizinhança, você tem que manter comunhão na sua sociedade, no seu bairro, na sua cidade. Você tem que ter comunhão com as pessoas, porque Jesus, ele tinha amizade com o empresário, com o agricultor, com todos os aspectos de pessoas, com o rico, com o pobre. Jesus, ele era até taxado por alguns porque ele tinha comunhão com as pessoas ricas, ele tinha comunhão com as pessoas pobres, ele tinha comunhão com o agricultor, ele tinha comunhão com todas as pessoas. Ele não era a pessoa de confusão, ele não brigava com o seu vizinho, ele não brigava com o prefeito, ele não levantava questões que venham trazer intriga no seu trabalho, porque Jesus também ele era um trabalhador, porque José ele era um microempreendedor, ele era um empresário, porque ele fabricava naquela época as melhores peças artesanais e que elas levavam dias para ser pronta. Então ele fazia peças à pronta entrega. Então quando as pessoas dizem que Jesus, a sua família é pobre, elas não entendem, elas precisam estudar a Bíblia. Elas precisam estudar a Bíblia. Porque o pai de Jesus, ele era um pequeno empresário. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E Jesus, para que ele tinha que saber, você que é empresário, ele tinha que saber tratar os seus clientes, para que ele mantesse as suas vendas juntamente com seu pai adotivo, que é o seu pai José. Então ele trabalhava com seu pai. E você que é empresário, você sabe, para manter um negócio, tem que ter um bom relacionamento com seus clientes. Tem que ter um bom relacionamento. E Jesus, por que ele nos ensina isso? Porque ele tinha comunhão com seus clientes, ele tinha comunhão com as pessoas, com aqueles que ele prestava serviço, ele tinha comunhão na sociedade, ele não era de intriga. Então é por isso que João ele diz a respeito da luz. Nem quando ele foi traído, ele disse assim, amigo, para Judas, tu me traíste com um beijo, ou seja, mesmo que Judas o traísse, a amizade dele continuava, ele continuava sendo amigo de Judas. Isso é muito importante. Então não importa o que aconteça à sua volta, você tem que manter comunhão. Mas muitas pessoas, ela, como eu já disse, tem raiva do seu patrão, tem raiva do seu colega de trabalho, anda em confusão o tempo todo, briga no círculo de oração, quer um encargo do outro e assim por diante, e ainda diz que anda na luz. Esses que atuam dessa forma estão ainda em trevas e precisa voltar para a luz. É isso que a Bíblia está dizendo. Se nós dissemos que temos comunhão com Deus e não temos comunhão com as pessoas, não é somente com os irmãos da igreja, em qualquer ambiente que você estiver, tem que ter comunhão com as pessoas. Isso é muito importante, para que você mantenha, para que assim, então vamos ler o texto, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quer ser purificado de todo pecado? Tenha comunhão com as pessoas. Seja uma pessoa de relacionamento. Seja uma pessoa verdadeira. Isso não quer dizer que você tem que apoiar as pessoas nos seus atos. Mas isso quer dizer que você tem que ter tolerância em alguns aspectos e andar de acordo com a palavra. Porque Jesus ele diz assim, que Deus, ele ama o pecador. Ele não gosta, ou seja, ele não tem comunhão com o pecado, com as atitudes. Então você pode repreender uma pessoa amigavelmente. Você pode repreender uma pessoa de forma amorosa.
não com ira. Então isso é muito importante. Então, quando nós observamos a condição do sangue de Jesus nos purificar, é manter comunhão com os outros. É manter comunhão com os outros. E assim o pecado sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, será resolvido. Então isso é muito importante. E o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está conosco. E a verdade não está conosco. Então, por que ele diz isso no versículo 8? Observe bem. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está conosco. Esse versículo é importante. Anote esse versículo 8. Nesse versículo há a terceira condição. A terceira condição para andar com Deus. Não mentir. Não andar com mentira. Isso é importante. Não mentir. Então, aquele que anda com mentira, ele está pecando. Ele está pecando por quê? Não porque, como as pessoas dizem, que ele é uma natureza pecaminosa e que ele não tem controle sobre isso. Por quê? Por que ele se torna um pecador quando ele só nele falar? Primeiro, nós temos que observar os dois aspectos que eu mostrei para você antes, a respeito da mensagem. Primeiro, ele não está andando na luz. Segundo, ele não está mantendo comunhão com as pessoas. Não está mantendo comunhão com os seus irmãos. Então, se ele não mantém comunhão com seus irmãos, se ele não está mantendo a sua comunhão com a luz, então automaticamente ele está sendo mentiroso. Ele está sendo mentiroso. Então ele está se enganando. Então quando a Bíblia está falando, é nesse aspecto de andar na luz. Não é porque você tem um pensamento, aí você já diz pequei. Não é dessa forma que Jesus está dizendo. Eu quero ler um texto com você que se encontra em Jó 31. Porque algumas pessoas dizem assim, mas se eu ver uma coisa eu já estou pecando. Isso é importante que você observe. Observe comigo, eu quero aqui estar lendo com você Jó, capítulo 31. Então observe bem, Jó 31. Abra sua Bíblia aí, ou então anote e observe depois. Para que você saia aqui dessa live com esse problema resolvido na sua vida. Deixa eu só olhar aqui qual é o versículo de forma mais clara. Só um minuto. Versículo 7 de Jó 31. Vou dar primeiro o exemplo. Por exemplo, se você está passando na rua, e na rua, você que é homem, tanto faz você homem como mulher, e na rua você vê uma mulher bonita passando, e você admirá-la, um exemplo, você admirá-la e dizer que ela é bonita, você está mentindo? Não está mentindo. De fato é. Então muitas vezes até se você estiver com sua esposa ou com outra pessoa, ela diz de fato, aquela pessoa é bonita. E de fato é. Está mentindo? Não. Mas há um quesito muito importante. Mas por exemplo, se você está passando no seu caminho e essa pessoa, eu estou colocando aqui um exemplo de mulher, que é um exemplo que toda pessoa pega mais fácil. Então se essa mulher está passando na sua frente e você viu ela, admirou e achou ela bela, você está pecando? Porque eu tenho trabalhado com algumas pessoas que ele acha, tampa até os olhos e aí já fica com aquela coisa. Mas observe bem. Então um exemplo mais claro, ilustrando aqui para você, se essa mulher ela passa na sua frente e você vê e admira, então você está pecando? Não, de forma alguma. Mas quando o seu olhar acompanha, por exemplo, todos os movimentos que ela faz,
e o seu olhar está acompanhando, aí sim, já começou a entrar um desejo no seu coração. Observe bem o que Jó fala. Jó diz assim, versículo 5, 7, perdão, do capítulo 31 de Jó. Jó diz assim: se os meus passos se têm desviado do caminho, e o meu coração tem seguido os meus olhos, e se qualquer mancha se tem pegado as minhas mãos. Observe bem, porque ele está dizendo, se o olhar dele acompanha, o coração vai junto. Se o seu olhar está acompanhando, o desejo aumenta de ficar seguindo. Então, quando você faz esse esforço, gasta essa energia de continuar essa observação, então, por exemplo, se você está passando aqui de frente e essa pessoa passa de lado com você, mas que seu olhar vira para continuar olhando, então um desejo já começou a nascer. Então isso é muito importante, porque o seu coração, o seu olhar está acompanhando o seu coração. Mas observe bem, mas antes que isso aconteça, por exemplo, se um homem, ele vem, eu estou trazendo esse exemplo de homem que é a forma mais fácil para a pessoa pegar. Se ele coloca no seu coração que ele vai se desviar ou vai fazer ato, qualquer ato que o homem venha fazer na sua vida, seja ultrapassar, passar a perna em alguém, antes que ele cometa esse ato, e se ele vier a cometer, ele não cometeu apenas um ato, ele cometeu uns 10 atos antes, porque ele maquinou, ele premeditou, ele planejou e executou. Então, antes da execução acontecer, ele já vem pecando desde lá. Mas antes que o homem cometa esse ato, Deus, ele envia 3 formas de livramento. Ele envia 3 formas de livramento para livrar o homem para não cair nessa tentação. Por exemplo, é alguém que chega no horário, algum que não estava programado aparece, sempre vai colocando empecilho para que você não cometa esse tipo de atitude que você quer cometer, ou que tem esse desejo. Então, quando a pessoa ele tem esse tipo de tentação no seu coração, antes que ele cometa, Deus ele envia 3 livramentos para ele, acompanhando para que isso não aconteça, para que ele não peque, não caia no ato do pecado, porque se ele cair no ato do pecado, então ele negligenciou, ele não pecou apenas contra Deus, ele negligenciou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é possível uma pessoa passar o dia inteiro sem pecar? Isso é muito importante. É possível sim. Mas você tem aprendido que você peca toda hora. Então esse exemplo que eu estou falando para você é claro. Então quando isso ainda não saiu da sua cabeça, é porque você precisa estudar a Bíblia, precisa resolver a questão da salvação na sua vida. Porque como que eu digo que sirvo a Deus e não posso passar um dia sem pecar? Eu sei que você não tinha ouvido isso, mas é muito importante que você compreenda. É muito importante que você compreenda a respeito disso. É a própria Bíblia que está nos ensinando. Então, a condição 3 é essa. Se dissermos que não temos pecado, nos achamos mentirosos. Então, quando o texto está falando nesse respeito, ele está dizendo porque o homem cometeu esses delitos, porque ele não está na luz. E se não estiver na luz, está mentindo. Mas se você estiver essa questão resolvida no seu coração, na sua mente, você não tem mais problema com o pecado. Essa é a verdade. O problema do homem hoje não é o pecado. Deixa eu falar para você. O problema do homem hoje não é o pecado. Porque se você segue a Jesus, anda na luz, tem comunhão com seus irmãos, mantém comunhão com Deus, você não anda mentindo, então você
não tem mais problema com o pecado. O seu problema é a carne. O problema do homem é a carne, que ele tem que vigiar, porque o próprio Jesus diz, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então por quê? Porque Jesus ele já resolveu na sua vida, espero que sim, a questão do pecado. Agora, a questão do homem é a carne. Por quê? Lá em Gálatas, eu vou ler Gálatas para você, só para você compreender, espero que você esteja anotando, já estamos partindo para o final. Gálatas, capítulo 5. Vamos folhear a Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Observe bem, não é a vontade de Satanás, é a sua vontade. Isso é importante. Qual é a sua vontade? A vontade está inerente na sua carne. Porque como eu disse esses dias, até um pastor ficou olhando para mim, que o pecado ele se origina de dentro para fora. Porque ele impregna na sua carne. Então há uma grande luta, versículo 17, há uma grande luta. Então o seu maior inimigo não é Satanás. Observe bem, deixa eu repetir de novo. O seu maior inimigo não é Satanás. O seu maior inimigo é você mesmo. O culpado pelas suas ações, as suas atitudes, não é o seu irmão A, nem é o irmão B, não é o seu líder, é você mesmo. Por quê? Observe bem, versículo 17 do capítulo 5 de Gálatas, diz assim: porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Só existe um meio. Só existem esses dois meios. Ou você faz a vontade da carne, ou faz a vontade do Espírito. Mas se de fato você anda na luz, o Espírito, ele te ajuda nas suas fraquezas. Porque você confessa para Deus. Observe bem, para Deus. Não é para o seu pastor, não é para o seu líder, não é para as outras pessoas. Você tem que confessar em primeiro lugar para Deus. Senhor, a minha carne está numa fraqueza nessa área. Porque nessa área você vai ser batido, você vai ser barrado o tempo todo. Então, enquanto isso não for resolvido na sua vida, você vai continuar pecando nessa área. Mas quando isso é resolvido, que as pessoas dizem assim, o homem é de natureza pecaminosa. Mentira! O homem não é de natureza pecaminosa. Por quê? Se a natureza do homem fosse pecaminosa, Deus tinha errado e ele seria mentiroso. Porque essa não é a natureza do homem. A natureza do homem não é esta. Porque se fosse a natureza dele, não tinha como Deus mudar. Porque se Deus mudasse, ele estava contra a sua própria palavra. Por exemplo, um gato. A natureza de um gato é comer peixe. Ele nasce, ele já cresce e o instinto dele é comer peixe. Essa é a natureza do gato. Então, embora o gato possa fazer algumas coisas, ele não pode ser julgado por isso, porque essa é a natureza dele. Mas eu e você, a natureza do homem não é a natureza pecaminosa. Isso é muito importante, porque você é um homem, a imagem e a semelhança de Deus, não é de um gato. Então a natureza do homem não é, a natureza do homem é a natureza de Deus. Porque você é a imagem e a semelhança, você só precisa assumir sobre a sua vida. Porque quando nós assumimos isto,
então nós andamos em comunhão com Ele. Então é por isso que ele diz, se confessarmos, versículo 9 para fechar, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Observe bem, não é purificar das injustiças que é feita contra a nossa vida. São as injustiças. Às vezes você é injustiçado e pensa que está pecando, porque você está sendo injustiçado. Um exemplo muito claro. Se alguém pecou ou lhe tratou mal, ou você, a sua carne, levantou um tipo de atitude, de ódio com o outro irmão, por causa de uma palavra que ele disse, ou alguma coisa que ele falou, e você não gostou, e às vezes veio uma mágoa, uma amargura no seu coração, você tem que correr para Deus. E confessa para Ele, Jesus, tira isso do meu coração, tira isso da minha mente. Então você muitas vezes não precisa ir lá na pessoa falar isso, porque muitas vezes você vai causar uma confusão maior. Mas um exemplo, mas se o pecado ele foi coletivo e público, aí sim, porque o próprio Jesus disse que isso deve ser levado à igreja, deve ser confessado diante da igreja. Isso é muito importante, porque a maioria dos pastores hoje, eles pegam o pecado das pessoas e usam como ilustração nos púlpitos. Isso é um baixo escalão. E usa para repreender as pessoas. É uma pessoa que falta caráter. Você que é pastor, você que é líder, você que observa o que eu estou lhe dizendo. É falta de caráter pegar um pecado, um confessamento de um irmão e estar colocando no púlpito, fazendo mensagem, ilustrando. Isso é falta de ética, falta de conduta, de caráter, de moral. Então isso é muito importante que você observe. Então temos que correr para Jesus e confessar nossas fraquezas, porque o Espírito Santo, ele tem esse poder, porque a Bíblia diz que é Ele que nos auxilia nas nossas fraquezas, para que nós não cometemos atos que venham a desagradar a Deus, para que nós possamos continuar na luz. Então quero aqui estar louvando a Deus pela sua vida. Espero que eu possa ter te ajudado e que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que ela possa ser abençoada por Deus cada vez mais. Então, forte abraço. Você que nos acompanha aqui pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com outras pessoas, aperte o seu dedo aí, deixe o seu like, aí o seu gostei. Você que nos acompanha aqui pelo YouTube, compartilhe no seu WhatsApp, nos seus grupos aí do Facebook e nos ajude a esclarecer através da palavra essa mensagem no coração e na mente das pessoas. A mensagem de Jesus. Deus é luz e nele não há trevas. Então, para que você se resolva, meu irmão, a respeito do pecado na sua vida. Você não é mais um pecador. O pecador é aquele que ainda não aceitou Jesus. Ponha isso na sua cabeça. Você agora é um filho de Deus. Você agora é irmão de Jesus. Você agora é amigo de Deus. É amigo de Jesus. Porque Jesus diz, olha, o servo não pode saber nada do seu amigo, mas para o seu amigo ele conta tudo. Mas como amigo, porta-voz de Jesus, eu trago essa mensagem para fortalecer o seu coração, para tirar esta mágoa da sua vida. Em nome de Jesus. Então eu quero aqui estar fazendo a oração, abençoando a sua vida. Querido Deus e eterno Pai, abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, que até agora a sua mente tem sido bombardeada com muitas informações que lhe deixavam cada vez mais confuso. Mas a partir de agora, que a tua luz, a tua mensagem, flua nos seus corações e resolva a questão do pecado sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Fortalece o meu irmão,
Ajude ele, Pai, nessa jornada, nessa caminhada, em nome de Jesus. Que Deus e Cristo possa estar abençoando ricamente a sua vida. Eu estarei deixando os links do nosso site na descrição e que Deus abençoe ricamente a sua vida. E até o próximo vídeo. Um abraço do seu irmão Cristo, Valdair Gomes.